Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais um programa Novo Dia. Eu apresento o Novo Dia toda terça e quarta às 7 horas da manhã, gratuitamente aqui no YouTube, para que você se torne uma flecha afiada. E hoje estou falando sobre livros. Você que quer entregar a sua mensagem, que quer escrever um livro, precisa saber como organizar as suas ideias. Essa aula é para você. E eu estou usando hoje o exemplo do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Por que o Evangelho de Lucas foi escrito, como foi escrito, para quem foi escrito? Tudo isso você vai entender na aula de hoje, vai pegar as lições dessa história para aplicar no seu dia a dia, no seu projeto, na sua obra literária, ok? Então prepara o seu papel e a sua caneta, porque está começando a aula do novo dia. Todo novo dia é uma nova chance de vencer, é uma nova chance de aprender e avançar. E que bom que você está aqui comigo aprendendo sobre o livro de Lucas. Na semana passada eu falei sobre Mateus. O livro de Mateus começa de um jeito, o livro de Lucas começa de outro completamente diferente. Mateus escreve para os judeus. E Lucas? Por que começa desse jeito e para quem? Qual o objetivo do livro de Lucas? Vamos ler como ele começa aqui o Evangelho. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Ora. É uma forma completamente diferente de escrever, porque Lucas está escrevendo para um público completamente diferente. Aqui ele endereça a carta a Teófilo, mas não era somente Teófilo que teria acesso a esse conhecimento, era a ponte para esse conhecimento. Vamos aqui a alguns pontos importantes do livro de Lucas. Ele fala que fez uma investigação. Ele fala que apurou as informações. Lucas não conviveu com Jesus ali no dia a dia, não conheceu Jesus em carne e osso. Lucas, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Ele é mais ou menos, ele é do mesmo século, mas ele não estava lá, ao contrário de Mateus. Mateus foi discípulo de Jesus. Mateus viu a história acontecer e escreveu sobre. Lucas ouviu de Paulo, converteu-se e depois, em Israel, entrevistou pessoas que conviveram com Jesus e escreveu o seu livro. Lucas é de origem grega. Ao contrário de Mateus, ele não é judeu. Não é judeu de nascimento. Ele é grego, um médico grego que se converte ao cristianismo e começa a contar às pessoas o que ele aprendeu e mudou o seu coração. Quando Lucas escreve esta carta a Teófilo, ele está mandando informações à Grécia, aos gregos. Porque na Grécia, país próximo de Israel, o povo tinha outra tradição, muitos deuses, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então Lucas cumpriu o papel de evangelizar a Grécia, o papel de evangelizar os gregos. O objetivo do livro de Lucas é tirar as dúvidas dos gregos em relação a Jesus. Muitos achavam que o Salvador podia ser outra pessoa. Por que vai vir de Israel? Por quê? A gente tem que lembrar que os gregos, eles são os pais da filosofia moderna, da retórica, do pensamento socrático, que é você fazer perguntas até achar uma verdade. Os gregos são os grandes intelectuais. Eles que criaram toda essa forma de pensar, os filósofos. Então, para convencê-los, não seria fácil. Era necessário você ter bons argumentos para que a verdade de Jesus chegasse até o coração deles. E os gregos são conhecidos por formalizar a lógica. Isso é atribuído a Aristóteles, ao filósofo Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 anos antes de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, Aristóteles já tinha passado há quase 400 anos. Os ensinamentos de Aristóteles estavam lá, todo mundo já sabia. E um deles é sobre a lógica formal. Os gregos eruditos,
estudiosos. Para você ter uma ideia, o conceito de escola surge lá. A gente tinha com Jesus o modelo de discipulado, um mestre com seus discípulos. Depois vem um modelo de escola, um professor que fala para uma turma. Então, os gregos, eles vêm formalizando várias questões que são importantíssimas para a gente hoje. Uma delas, a lógica formal. Então, tinha que ser lógico. Eles tinham que ter argumentos fortes para convencer os gregos. Daí, Lucas, um grego, escreve o seguinte: depois de investigar detalhadamente, para não restar dúvida, ele investigou detalhadamente desde o início. Também decidi escrever-lhe um relato preciso. E antes ele fala assim: usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu costumo dizer que Lucas é o primeiro repórter da história. É o primeiro a escrever um livro-reportagem, porque ele começa a apurar as informações, né? Você sabe, eu sou jornalista por formação, trabalhei cerca de 20 anos como repórter, é uma profissão que eu me orgulho muito, que eu tenho muito carinho, e o meu trabalho por 2 décadas era entrevistar as pessoas, fazer perguntas, anotar e transmitir no jornal. Na época eu trabalhei no jornal de papel. Hoje em dia quase ninguém compra o jornal na banca, né? Esses dias tem um tempo, eu fui na banca, que eu ia fazer um evento, a minha imersão, a chave de ouro, e eu queria pegar o jornal do dia para usar numa das aulas. Aí eu perguntei assim pro rapaz: tem jornal? E ele falou assim: tem jornal pet. Eu falei: jornal pet? É, para você botar para os animais fazerem suas necessidades em cima. Eu falei: jornal pet? Eu falei: mas você não tem jornal? Aí ele me pergunta assim: mas para quê? Eu falei: para ler. Você não lê jornal? Eu, quando era criança, aprendi a ler e amar jornal. Enfim, trabalhei 20 anos com isso. Hoje em dia as pessoas preferem a internet, ok, não tem problema nenhum. Mas, voltando aqui ao nosso tema, o repórter Lucas, que era médico grego, começa a entrevistar as pessoas para escrever esta carta com o objetivo de contar aos gregos que Jesus era a salvação do mundo. Olha que legal. Um esforço de reportagem, de pesquisa, de entrevistas, para que você tivesse uma verdade capaz de convencer o outro. O objetivo forte garante o sucesso do seu livro. Lucas precisava falar de Jesus para o povo dele. E para falar para o povo dele, os gregos, ele precisava usar a linguagem certa. E a linguagem certa dos gregos parte da lógica, parte da retórica, parte da resposta de perguntas. Olha esse ponto aqui interessantíssimo, que está em Lucas 3:23, eu marquei aqui. Você lembra que no livro de Mateus, da aula da semana passada, ele abre falando da genealogia de Jesus, aí ele pega de Abraão, aí vai falando de Abraão até chegar em Jesus? Olha só o que o Lucas faz. 3:23. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. E aqui ele começa. Ele faz a ordem inversa, né? Mateus ele começa em Abraão e conclui em Jesus. Lucas começa em Jesus e vai subindo a árvore genealógica. Aí lá no final, é do versículo 23 ao versículo 38. Ele vai subindo a árvore genealógica de Jesus. Judá era filho de José, José era filho de Jonã, até que chega aqui, olha que interessante. Judá era filho de Jacó, versículo 34. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Lucas se propõe a ir além da genealogia que Mateus tinha feito. Mateus fez Jesus até Abraão, Abraão até Jesus. Aqui ele pega de Jesus e continua subindo, olha só. Naor era filho de Seruque, Seruque era filho de Ragaú, que era filho de Faleque, que era filho de Eber, que era filho de Salá. Salá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem, Sem era filho de Noé, Noé era filho de Lameque, Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho, olha esse nome aqui, ó, não coloque esse nome no seu filho. Maalael era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Olha o que Lucas faz. Ele faz a genealogia de Jesus até Adão, o primeiro homem.
Lembra que os gregos, pelo menos nessa ideia que a gente tem, né, racionais, tudo tem que fazer sentido, tem que ter lógica. O que ele faz? Ele coloca a linhagem de Jesus até o primeiro homem. Quando ele coloca até o primeiro homem, ele vai além do judaísmo, ele vai além de Abraão, ele vai acima de Abraão, antes de Abraão, porque de Abraão começa a vir a descendência que vai formar o povo judeu. O povo judeu vem da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, Judá, povo judeu, Israel. Mas os gregos não são judeus. Eles não são da tribo de Judá. Como é que você vai convencê-los que o herói, o Messias, o Salvador, vem de um povo que não é o deles? Então ele estende a genealogia e fala assim, ó, Jesus é descendente de Adão, o primeiro homem. E Adão é filho de Deus. Portanto, Jesus não é só dos judeus. Jesus é de todos nós. E ao apresentar esse argumento, essa lógica, ele começa a convencer os gregos de que poderiam acreditar em Jesus. O objetivo do livro de Lucas também é apresentar um Salvador universal. Um Salvador que veio para todos e não somente para um povo. Já tinha pensado nisso? Você sabia que Lucas era grego e que ele tinha escrito para os gregos? Pois é. Aqui, mais uma vez, a gente vê um objetivo forte e argumentos fortes para convencer um público-alvo determinado. Você tem que levar em consideração esses 3 pilares para fazer tudo o que você quiser fazer no campo da comunicação. Seja construir a sua mensagem, o seu storytelling, seja escrever um livro. Público-alvo bem definido, argumentos fortes e um motivo, um porquê você está fazendo o que você está fazendo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente vai voltar amanhã com a continuação, porque não acabou não, tem muita coisa que eu quero compartilhar com você ainda, tá? Quero te lembrar que você pode se tornar hoje meu aluno no curso Como Escrever um Livro de Sucesso. Lá eu te entrego aulas que vão te mostrar de como começar a como vender. Tem estratégia de venda, tem aula sobre os textos que funcionam melhor, dicas para você melhorar o seu texto. Você vai entender o que é o best-seller e o que você tem que fazer para que o seu livro se torne um campeão de vendas. Para isso, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição e começar a estudar hoje. As aulas já estão liberadas. Vai lá, começa a estudar, coloca nas prateleiras, coloca nas livrarias o livro que vive dentro de você. Você precisa contar essa história. Porque um tesouro escondido no fundo do mar não encanta ninguém. Você precisa trazer à tona e mostrar às pessoas a beleza que você carrega, a sua história, a sua mensagem, o seu propósito de vida. A gente se vê amanhã em mais uma aula aqui do Novo Dia e eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau!